Essa é a nossa quinta aula. Antes de prosseguir, gostaria de retomar com os irmãos aqui o objetivo do nosso curso. É claro que todos reconhecemos a importância do livro de Salmos para a nossa vida cristã, para o povo de Deus, em especial o povo de Israel, e para a Igreja do Senhor também. Nesse curso, nós buscamos compreender a estrutura do livro de Salmos, as principais características desse livro, com os mais diferentes tipos de salmos que aparecem nessa coleção e como nós podemos aplicar à nossa vida cristã os ensinos. Estamos, como já disse, na nossa quinta aula. Hoje vamos estudar sobre o Salmo 34, cujo título é O Temor do Senhor. Gostaria de ler o Salmo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Salmo 34, salmo bastante conhecido, amado também pelo povo do Senhor. Ele é um salmo de louvor, embora tenha elementos didáticos, elementos de sabedoria na sua composição, mas ele é um salmo que nos convida a louvar a Deus, a temer ao Senhor, a buscar a face do Senhor. É um salmo atribuído a Davi, também. É um poema em forma acróstica. O acróstico, como a gente já explorou na primeira aula, na introdução, é um poema que tem uma característica. Cada verso inicia-se com uma das letras do alfabeto hebraico, que é composto por 22 letras. Lembrando que o alfabeto hebraico ele tem apenas consoantes. Os sinais vocálicos eles foram introduzidos posteriormente pelos rabinos. Este salmo ele está também dentro de um contexto histórico que nós precisamos conhecer. Ele foi escrito após o livramento que Davi teve. Davi estava foragido, fugindo de diante de Saul, antes de assumir o trono, evidentemente, e foi para o território dos filisteus.
esteve no território de Aquis, rei de Gat, que é também chamado de Abimeleque, na passagem de 1 Samuel 21, de 10 a 15. E lá Davi viveu momentos muito difíceis. Ele teve medo, o texto de 1 Samuel diz de forma textual, temeu muito, teve muito medo de Aquis, rei de Gat, porque ele temia ser reconhecido. Para poder escapar, ele usou da estratégia de se passar por louco, inclusive encenou essa loucura, e assim conseguiu sair de lá em segurança. E após esse episódio, ele escreve o Salmo 34. Esse salmo nos fala da bondade de Deus, nos fala das obras de Deus, nos fala do poder de Deus, mas tem um tema que salta aos nossos olhos, que é repetido em vários momentos nesse salmo, que é o temor do Senhor, o temor a Deus. E é um tema importante para nós como cristãos, porque muitos de nós desconhecemos o significado do que significa, de fato, temer a Deus. Seja porque nunca fomos ensinados, nunca tivemos um contato com esse tema, ou porque nós simplesmente escolhemos não temer ao Senhor ou ignorar essa realidade bíblica. Esse salmo tem por tema o temor do Senhor. O temor do Senhor é a base para uma vida abençoada, para uma vida próspera, para uma vida sábia diante de Deus. O que é o temor do Senhor? A palavra usada lá no original em hebraico, irá, ela pode ter o sentido de fato. Em alguns contextos, em vários contextos, aliás, aparece com esse sentido. Porém, em diversos momentos, especialmente nos Salmos, especialmente nos escritos dos profetas, especialmente no texto de Provérbios, temor não é um pavor irracional. Temor não é um mero medo de algo ou de alguém. Quando se refere a Deus e aponta para o nosso relacionamento com Ele, o temor tem um sentido de respeito, reverência, reconhecimento do caráter e das obras de Deus. Esse tema aparece diversas vezes, como eu disse, em Provérbios, em Salmos, e aqui nós temos algumas vezes em que esse termo aparece. Um texto bastante conhecido, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que aparece textualmente em 3 passagens. No livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, também capítulo 9, versículo 10, e no Salmo 111, versículo 10. E essa mesma instrução, digamos assim, esse mesmo ensino aparece também no livro de Provérbios, dizendo: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E também no livro de Jó, essa mesma ideia aparece de uma maneira mais direta. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Então nós vemos que há uma conexão clara entre o temer a Deus e o viver sábio aos olhos da revelação bíblica. Lembrando mais uma vez que temor aqui não é medo, não é pavor, mas este sentimento, esse reconhecimento da grandeza de Deus e das suas obras. Temer a Deus é algo necessário. Nós encontramos esse ensino em toda a Bíblia, embora apareça de forma mais enfática no Antigo Testamento, mas de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia enfatiza essa realidade, essa necessidade. A verdade é que nós nunca vamos poder, de fato, experimentar o verdadeiro amor de Deus, o pleno amor de Deus,
se nós não temermos a Deus, se nós não reconhecermos a sua soberania, o seu poder, o fato de Deus ser Deus. Um Deus que não precisa ser temido não é Deus. Porque o temer a Deus passa necessariamente pelo reconhecimento do seu poder, da sua soberania, da sua onipresença, dos seus atributos eternos. O temor de Deus nos leva a estarmos totalmente maravilhados. Quero enfatizar essa palavra. Maravilhados diante do ser de Deus, diante da revelação de Deus, nos levando sim à reverência, nos levando à adoração, nos levando a amar a Deus. E quando nós tememos a Deus, nós buscamos ou buscaremos nos afastar de tudo aquilo que o desagrade, aquilo que desonra a Deus, aquilo que entristece a Deus. Por isso esse texto que está lá em Provérbios 8,13 nos diz exatamente isso. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. A isso tudo eu aborreço. Se nós realmente tememos a Deus, nós o amaremos. E se nós amarmos a Deus, buscaremos agradá-lo em tudo. Buscaremos nos afastar daquilo que não está de acordo com o coração do Senhor. A estrutura do Salmo 34 aqui é dividida de forma didática em 5 partes. O louvor do Senhor, o livramento do Senhor, o temor do Senhor, o caminho do Senhor e o cuidado do Senhor. Queria que você acompanhasse na sua Bíblia para que a gente possa compreender o argumento de Davi, o convite de Davi, o testemunho de Davi nesse salmo. Tem muito a nos ensinar. O salmo inicia-se com esse convite a louvarmos a Deus. O versículo 1 desse salmo nos diz assim: Bendirei o Senhor, em todo tempo o meu louvor estará sempre nos meus lábios. Davi, que era um levita, que era um músico, que era um poeta, começa esse salmo a nos convidar. E chama sua atenção para isso. Ele diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O nosso louvor deve acontecer em qualquer circunstância. Não apenas quando as coisas vão bem, não apenas quando eu quero, não apenas quando eu tenho, digamos, vontade ou aparentemente que nós chamamos de inspiração, mas o louvor deve ser um estilo de vida. O louvor deve ser algo que está presente na vida do servo de Deus, na vida do cristão. E ele nos diz: eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Mas ele não para nisso. Ele nos convida para que possamos juntos exaltar o nome do Senhor. Por isso ele prossegue no versículo 3: Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Nós somos convidados a exaltar a Deus. Somos convidados a louvar a Deus, mas não apenas individualmente, mas também de maneira comunitária. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 5,19, ensino que aparece também em outras de suas epístolas, como por exemplo a epístola aos Colossenses. Ele diz: falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É interessante que na adoração na sinagoga, esse versículo 3, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome, esse convite de Davi, é recitado no momento em que a Torá, a lei, ela é trazida para ser lida diante da congregação. Então, Davi inicia este salmo chamando todo o povo do Senhor para adorá-lo, para louvá-lo. O texto prossegue aqui agora com um testemunho da parte de Davi. Lembre que esse salmo foi escrito dentro daquele contexto
lá da presença de Davi no território filisteu, correndo risco de vida e tudo mais, onde ele obteve um livramento do Senhor. Versículo 4 em diante ele diz, falando agora da sua experiência, busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O ensino principal aqui é que se nós temermos a Deus, se nós buscarmos a sua face, se nós nos aproximarmos do Senhor, Ele há de nos cercar com seus cuidados. Essa foi a experiência de Davi. Ele diz, olha, eu clamei, eu busquei, e qual foi a resposta que eu obtive? O Senhor me acolheu, ou seja, o Senhor não me lançou fora. O Senhor me deu livramento, e o Senhor me iluminou, me deu direção, não permitiu que eu ficasse confundido. Aliás, essa é uma promessa do Senhor. Aqueles que creem jamais serão confundidos. E ele diz no versículo 7, é um texto bastante conhecido, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E aqui o anjo do Senhor, em diversas passagens, encontramos uma referência a esse anjo, não como mais um dos anjos, mais um daqueles que compõem as hostes celestiais, as miríades celestiais, mas a própria presença de Deus. Esse é o contexto de Êxodo 14, 19, onde nos é dito que o anjo de Deus, ou seja, a sua própria presença, esteve durante toda a peregrinação do povo de Israel no deserto, quando saíram do Egito. E o texto diz que esse anjo, o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor. A palavra sebibá tem o sentido de algo que cerca, ou nos cerca por todos os lados, como os muros de uma cidade. O Senhor não é apenas aquele que está perto de nós, ao nosso lado, mas Ele nos cerca com o seu cuidado. Ele é aquele que nos cerca como as muralhas de uma cidade, nos tornando assim seguros, livres dos nossos inimigos. Ele é aquele que nos livra. É o poder de Deus sendo manifestado de maneira real na vida do seu povo. Essa foi a experiência de Davi que ele relata nesse salmo. A partir desse momento, há uma ênfase maior no tema temor do Senhor. Versículos 8 em diante. Agora, Davi, saindo da sua própria experiência, ele se dirige novamente ao povo, novamente à congregação. Ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. A palavra usada aqui para provar é a mesma usada para experimentar um alimento, sentir o sabor de alguma coisa. Davi testemunha a bondade de Deus e ele agora diz, vocês experimentem também essa verdade, essa realidade. Não é possível descrever o sabor de uma fruta, por exemplo. É necessário que alguém a experimente para que possa testificar qual é o seu sabor. Nós não podemos descrever o sabor de uma fruta. Podemos até tentar, mas essa descrição ela vai ser sempre limitada. O que Davi está dizendo, não se baseiem apenas nos relatos, mas façam provem, experimentem a bondade de Deus. A bondade de Deus, que é algo que alcança todos aqueles que o buscam. Por isso ele diz, bem-aventurado quem nele se refugia. E ele diz, também prosseguindo, aqui usando uma metáfora da natureza, versículo 9, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará.
Os leõezinhos que aparecem aqui na nossa versão não são necessariamente filhotes de leões. São leões jovens, leões, podemos dizer, já poderosos, que são predadores. Mas até mesmo esses leões jovens, que estão no ápice da sua força, do seu poder, até mesmo eles dependem de Deus. Não existe lugar para a autossuficiência. Nós podemos até achar que somos autossuficientes, mas na verdade tudo que temos, tudo que somos, tudo que recebemos vem e provém de Deus. Nosso sustento vem do Senhor. Por isso, o texto de Mateus 6,25 aparece aqui, o ensino de Jesus, quando ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Pai Celestial sabe de que necessitamos, ou do que nós necessitamos. Ele cuida dos passarinhos, ele veste a erva do campo, e ele também há de cuidar do seu povo. E aqui uma referência ao Dr. Russell Shedd, ao comentar esse texto, ele disse: quem quer ver, deve provar. E quem prova, logo passará a ver, passará a testemunhar o poder do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Versículos 11 em diante, nós vemos aqui o caminho do Senhor. Nós não apenas devemos declarar que tememos a Deus, nós precisamos manifestar esse temor de maneira prática, no nosso dia a dia. Por isso, no versículo 11, Davi volta-se agora para o povo de uma maneira didática. Ele se refere a filhos, filhinhos. Versículo 11, vinde filhos e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Nós precisamos aprender o temor do Senhor. Essa é uma lição que é necessária para todos aqueles que querem servir a Deus com integridade. E ele diz, devemos refrear a nossa língua e não falar dolosamente. A língua é, como diz o apóstolo Tiago, a língua é um perigo, é uma armadilha para nós. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear todo o corpo. Devemos também apartar-nos do mal e buscar fazer o bem. Paulo nos ensina em Romanos 12,17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E devemos buscar a paz. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Aqui cabe um comentário um pouco mais detido. De nada adianta nós declararmos a nossa fidelidade a Deus se nós não formos capazes de pôr em prática aquilo que dizemos crer, aquilo que declaramos crer. Refrear a língua, não falar dolosamente, evitar a mentira, evitar o falso testemunho, evitar ferir com as nossas palavras, apartar-se do mal é o aspecto negativo, quer dizer, não fazer o mal, mas não apenas isso, fazer o bem, buscar fazer o bem. E a paz, ela deve ser buscada, e aqui a palavra usada, o verbo usado lá no hebraico, significa deve ser perseguida, deve ser caçada, deve ser buscada de maneira insistente. Por isso, os versículos 13 e 14 dizem, refreia a língua do mal, os lábios de falarem dolosamente, aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Nesses tempos tão difíceis, nós temos visto, infelizmente, muitos cristãos que têm usado a sua língua, usado o seu tempo, usado sua energia, não para fazer o bem, não para restaurar, não para pacificar, para ser um pacificador, como disse Jesus, bem-aventurados os pacificadores, mas infelizmente para destruir, para atacar, para difamar. Isso não é compatível com aqueles que temem ao Senhor. Por isso devemos
observar como estamos usando esses recursos que recebemos de Deus. O cuidado do Senhor, já nos aproximando do final, a partir do versículo 15 até o versículo 22, o versículo final, nós temos aqui uma repetição dos ensinos anteriores, um eco do início do Salmo, onde ele nos diz, versículo 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes extirpar da terra a memória. Quero chamar sua atenção para essas figuras. Os olhos do Senhor representam aqui o cuidado e a proteção de Deus, o olhar de Deus. Seus ouvidos significam aqui que Deus está atento às nossas orações, às nossas preces, ao nosso clamor. Temos a certeza de que Deus nos ouve. E o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Aqui, o juízo de Deus está sendo apresentado. O que chama atenção é que lá no versículo 5, Davi disse o seguinte, contemplai ao Senhor, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. E aqui ele diz que o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. A face de Deus, ao se voltar para aqueles que o temem, traz a iluminação, a luz, mas ao se voltar para os que o desprezam, para aqueles que se levantam contra ele, isso representa, sim, o pavor do juízo de Deus. E o versículo seguinte nos traz aqui um grande consolo. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus está próximo daqueles que o buscam, daqueles que humildemente buscam a sua presença, a sua face. Esse é o consolo que está diante de nós. Muitas são as aflições do justo. Versículo 19 diz isso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor está perto. Então, mesmo que haja aflições, mesmo que haja tribulação, Ele há de nos livrar. Jesus nos ensina, Jesus nos garante isso lá em João 16:33, o texto que está aqui citado. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero chamar sua atenção para um detalhe que talvez tenha passado despercebido. Se nós voltarmos ao versículo 4, estamos falando do temor do Senhor. Versículo 4 nos diz assim, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu quero concluir dizendo que quando nós tememos a Deus, Ele nos livrará dos nossos temores. Temer ao Senhor é, digamos assim, o remédio, é a solução para os nossos temores, para aquilo que nos atemoriza, porque se nós estivermos na presença dele, não precisaremos temer nada que esteja à nossa volta. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos capítulo 8. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para concluir, Davi decide que deve bendizer ao Senhor em qualquer época, qualquer circunstância. É relativamente fácil ser fiel a Deus enquanto tudo está acontecendo segundo a nossa vontade, mas este salmo diz, em todo o tempo, tanto na prosperidade como na adversidade. Talvez essa seja a sua realidade hoje, mas tenha certeza de que o Senhor está perto, o Senhor está ao seu lado. Que esse louvor permaneça em nossos lábios e sirva de testemunho para os outros, para que o nome do Senhor seja exaltado. Que Ele nos abençoe